prezados irmãos, meus amigos, eu vos cumprimento com paz do Senhor, graças a Deus pela manhã maravilhosa. Estamos gravando hoje a lição 8 da Revista dos Jovens. O jovem nesse primeiro trimestre de 2022, está estudando pela CPAD, a revista editada pela CPAD. O assunto é Jesus, o Filho de Deus, estudando o Evangelho de João, os sinais e ensino de Cristo no Evangelho de João. É o assunto que estamos estudando nesse trimestre. Pela graça de Deus, estamos gravando hoje a lição 8, cujo assunto, o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. O objetivo do Evangelho de João é provar a seus leitores a divindade do Senhor Jesus. O evangelista João teve o cuidado de selecionar alguns dos milagres operados por Jesus, cujos milagres provam cabalmente sua divindade. Na lição de hoje estudaremos o quinto sinal. Depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, queria fazer de Jesus o rei dos judeus. A multidão que participou, que comeram daqueles 5 pães e 2 peixes multiplicados pelo Senhor, entenderam que ele devia ser o rei de Israel e eles viriam para proclamá-lo rei. Mas não era a hora certa de Jesus assumir o reino. Além disso, não é a multidão que o faz rei, é o Pai que lhe entregará o reino. E isto ao estabelecer o milênio, isto é, no tempo certo. Jesus, reunido com seus discípulos, no outro lado do mar da Galileia, em Tiberíades, Evangelho, verso 1, satisfeita a multidão, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem no barco e irem para Betsaída, do outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Jesus ficou só. Subiu ao monte para orar à parte. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Enquanto ele orava, os discípulos estavam em alto mar, havendo navegado de 25 a 30 estádios. Se um estádio mede 1,77,6 m, multiplicado por 25 ou 30, dá média de 4,5 km a 5 km, que eles já haviam se afastado da praia, estavam, portanto, em alto mar. E estando em alto mar, um forte temporal atingiu o mar da Galileia. O vento lhes era contrário e o mar agitado. O barco era açoitado pelas ondas. Calculemos, meus prezados, amados irmãos, a aflição daqueles homens, uma noite escura, no mar agitado, açoitado pelos ventos, a aflição que aqueles homens deveriam estar sentindo.
Era a quarta vigília da noite. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 25. A noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 horas da noite às 9 horas, a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 horas, a terceira vigília. E das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. Portanto, o horário em que aconteceu o episódio que estamos estudando era por volta de 3 a 4 horas da madrugada. Alta madrugada. Além do mar agitado e das ondas encapeladas, a densa escuridão. E na densa escuridão, viram um corpo humano andando sobre o mar. Havia uma crença popular de que apareciam fantasmas no mar da Galileia durante a noite. Não tiveram dúvidas, é um fantasma. Além de toda a tribulação, mas um fantasma para assustá-los. Então, vejamos que a situação era realmente complicada. Porque estavam aqueles homens no barco, as ondas encapeladas, o vento forte, escuro. Na época não havia luminosidade, né? Não havia eletricidade, portanto não havia luz artificial, a não ser de lamparina, mas aí era impossível manter uma chama acesa diante de um grande vendaval e de um mar bravio. Então, era realmente escuridão. Além disso, as embarcações da época eram muito originais, isso é, tinham poucos recursos. Portanto, a navegação era mais demorada e menos confortável e oferecia maiores perigos. Então, meus queridos, percebamos que é um momento difícil. Aqueles homens no barco, lutando para continuarem a navegação, com medo de um acidente do barco afundar. O vento não dava tréguas. E veio no meio da escuridão um corpo humano andando sobre as águas. Quer dizer, o pavor aumentou. Mas Jesus conhece quando estamos aflitos, quando estamos assustados, quando nós estamos compreendendo as circunstâncias que nos rodeiam, e Ele tem sempre um socorro para nos oferecer. Jesus os confortou dizendo: não tenham medo, sou eu. A voz de Jesus acalma e dá paz ao coração aflito. Glória a Deus. Ao ouvir a voz do Mestre, sentia-se segurança. Estando ao lado de Jesus, não há vento muito forte, não há mar bravio, porque o controle de todas as coisas está nas suas mãos. Façamos aqui um rápido parênteses e nos lembremos que muitas vezes, na nossa jornada para o céu, na nossa caminhada, quantas vezes também somos surpreendidos por tempestades e vendavais,
e às vezes até pela visão de fantasmas na nossa imaginação. E ficamos aflitos, ficamos apavorados, desesperados. E é muito provável que, enquanto estamos gravando, enquanto esse texto estiver sendo lido, haverá pessoas passando por momentos dessa situação. E se algum dos nossos ouvintes sentirem que o mar para você está bravio, que o vento lhe é contrário, que na sua mente aparecem fantasmas, saiba que Jesus está ao teu lado. Fique confiante que você vai ouvir a sua voz dizendo: não tenha medo, sou eu. Glória a Deus. Quando Jesus está conosco, nós somos valentes. O salmista Davi dizia: com meu Deus eu saltarei uma muralha. Com meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão. Estando com Jesus, estamos seguros, seja quais sejam as circunstâncias. Pedro, um dos componentes da embarcação, parece ser o mais afoito de todos. E disse ao Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele deu aí um lampejo de fé, de confiança. Se é Jesus andando sobre o mar, eu também posso andar. Então, brotou fé naquele coração, que até então estava assustado e medroso, agora confiante. Vem, lhe disse o Senhor. Pode vir, Pedro. Desce do barco, anda sobre as águas. Pedro desceu do barco e andou sobre o mar. Está escrito que ele sentiu o vento forte. Teve medo e começou a afundar. Aquela fé que o impulsionou a descer do barco e andar sobre as águas, ao sentir a força do vento, parece que aquela fé desvaneceu. E ele começou a afundar. Não tiremos os olhos de Jesus. Às vezes, nas horas de aflição, o nosso foco, nós nos focamos na dificuldade, na luta, no problema, nas ameaças. Mas se nós tivermos a lembrança de que devemos fixar nossos olhos em Jesus, haja o que houver, olhando para Jesus, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, versos 1 e 2, diz assim o escritor: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Então, o nosso alvo, onde devemos fixar nossa mente, é na pessoa de Jesus. Ele é o nosso socorro. O Salmo 121, o salmista, também diante de perigos iminentes, ameaçado por inimigos fortes e ameaçadores, ele nos deixa uma palavra de ensino, dizendo: levanta os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro não vem dos montes altos. O socorro não vem dos parentes, não vem dos amigos.
Então ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Guardemos no nosso coração essas preciosas promessas da palavra de Deus e saibamos que em qualquer circunstância em que nos encontrarmos, em que estivermos, o nosso socorro vem do Senhor. Pedro, afundando, orou: me salva, Senhor. Jesus estendeu a mão e o segurou e deu-lhe uma repreensão. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Pedro não deixou de ouvir uma reprimenda, porque no princípio demonstrou uma fé robusta, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Se ele tivesse continuado olhando firmemente para Jesus, ele não teria tido a experiência de ir afundando. Mas quando ele sentiu que não achava mais pé, o mar estava submergindo, ele teve tempo de orar: salva-me, Senhor. Imediatamente sentiu uma mão poderosa que o levantou, que lhe deu segurança, que lhe tirou o medo. E ambos entraram no barco. Jesus, entrando no barco, o mar se acalmou. Chegaram com segurança ao porto desejado. Nós estamos numa viagem para o céu. E às vezes o mar também fica encapelado. Às vezes também encontramos afrontas e desafios. Mas na hora que parece que nossas forças se esgotam, a nossa fé enfraquece, aprendamos com Pedro, gritando: salva-me, Senhor. E ele ouve o nosso grito de salvação. Ele ouve o nosso pedido. Esta oração também Jacó fez quando estava no leito de morte, dando a bênção profética aos seus filhos, quando chegou Dan, seu filho Dan quer dizer juiz, que ele disse: Dan julgará o seu povo, Dan é como uma serpente na beira do caminho, morde o casco do cavalo e o cavaleiro cai. E no versículo 18, no versículo 49 de Gênesis, parece-nos que Jacó deu um grito de desespero: a tua salvação espero ao Senhor. Então, o Senhor é a nossa esperança, é aquele que nos socorre na hora da aflição, na hora da angústia. Para Deus não há modelo de aflição sobre as quais ele não tenha controle. Jesus tem controle sobre todas as situações. Se algo nos falta, a culpa é nossa, a falta de fé é nossa. Mas aprendamos também com o pai daquele jovem lunático que estava aflito porque o demônio estava destruindo a vida do seu filho. Lá no capítulo 17 de Mateus,
depois que Jesus desceu do monte da transfiguração, os fariseus discutiam com os discípulos do Senhor, talvez os envergonhando, porque não puderam expulsar aquele demônio. Jesus, chegando, tomou a defesa dos discípulos. O que você discute com meus discípulos? E o pai do menino aflito se aproximou. Senhor, meu filho está endemoniado, e o demônio lança no fogo e na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas não puderam expulsá-lo. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. E o Senhor disse, se tu podes crer. Aí ele fez aquela oração também. Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. E ele saiu de lá abençoado. Se sentimos nossa fé fraca, também é mais uma oração que podemos fazer. Senhor, ajuda-me na minha fé. Aumenta a minha fé. Porque se nós depositamos total confiança em Cristo, nós teremos vitória maravilhosa. Jesus entrando no barco, o vento cessou. O mar se acalmou e chegaram com segurança ao porto desejado. Como é bom refletir nessas coisas. O mar conhece o seu Criador. O vento conhece o seu Criador. E nunca o mar iria sossobrar o seu Criador. E jamais o vento iria oferecer qualquer ameaça. Jesus tem poder sobre a natureza, porque a natureza foi criada por ele, feita por ele. Portanto, ele tem poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a chuva, sobre os raios, sobre os relâmpagos. Tudo está debaixo da sua mão, debaixo do seu controle. Agora, os que estavam no barco adoraram ao Senhor e confessaram ser Jesus verdadeiramente o Filho de Deus. Depois da aflição, depois do socorro, é interessante que os discípulos, aqueles homens que estavam no barco, seguidores de Jesus, já tinham dele algumas experiências. Já tinham visto Jesus operar muitas maravilhas, curar enfermos, expulsar demônio, mas que ele tivesse poder sobre a natureza, sobre o mar e sobre o vento, isso eles não sabiam ainda. Então, aquela aflição lhes deu mais experiência na pessoa de Jesus. Cada luta, cada prova, cada situação nos faz conhecer melhor o Senhor. E lembremos o que disse o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, até que a estrela da alva apareça em nosso coração. Então, agradeço a Deus até pela luta, até pela dificuldade, até pelas ameaças, porque diante de tudo isso, nós iremos conhecer Jesus mais de perto. E ter experiência com Jesus é muito maravilhoso, tanto para a nossa vida particular, diante das vicissitudes que possamos encontrar na jornada, como para confortar e ajudar nossos irmãos, que muitas vezes enfrentam também horas difíceis, dificuldade, ameaças e afrontas, e nós possamos lhes transmitir a nossa experiência com Cristo
e para que todos saibam que Jesus não tem filho predileto. Aquilo que ele fez por mim, ele faz por você. Ele socorre qualquer aflito que nele depositar a sua confiança. Nas tempestades da vida, seja de que natureza for, não sejamos como Pedro, olhando para o vento forte, mas concentremos em Jesus e a tempestade passará. Concentremos nossa confiança, nosso olhar, nossa esperança na pessoa do Senhor Jesus, e a vitória é certa. Com mais esse sinal, João está provando aos seus leitores que Jesus é o verdadeiro Deus, é o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo o que neles há. Que Deus os abençoe, meus prezados, em nome de Jesus. Amém.